Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da sua série Caindo na Real pro vestibular de medicina. Aquele tapa no meio da fuça que você aguarda todo domingo de manhã para começar a semana com o pé direito. Galera, o tema de hoje é praticamente uma reunião pedagógica como diretora do Foco Medicina diretamente para você vestibulando. Eu vou te ensinar hoje sobre como fazer autodiagnóstico dos seus erros. E você aí do outro lado que deve estar se perguntando, gente, mas o que é autodiagnóstico? Eu nem sei o que é isso, quanto mais sabia que eu precisava fazer isso. Pois é, tá aí uma ferramenta que vai diferenciar amadores de aprovados e eu vou vir aqui agora compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Vambora, fica comigo até o final que eu vou te contar tudo! Bom, o negócio é o seguinte, gente, a maioria dos alunos naqueles estágios mais baby de preparação, os alunos ainda bem amadorizinhos na coisa, eles não sabem como gerenciar corretamente os seus resultados. Resultados em exercícios e, imprescindivelmente, os resultados nos simulados. Basicamente, eles só sabem dizer se foram bem ou mal, se estão felizes ou tristes com aquele resultado. E eu costumo dizer muito pra galera aqui do time que simulado não é uma ferramenta emocional, não é para fazer o bebê sorrir ou o bebê chorar. Simulado é uma ferramenta analítica, fria, objetiva. Claro que nós somos humanos e vulneráveis às emoções. E eu não tô pedindo para você congelar o coração. Eu simplesmente estou pedindo para você ultrapassar dessa fase de só ficar felizinho ou só ficar tristinho. O que eu faço para além disso com os resultados que eu obtenho a partir de um simulado? Daí vem a palavrinha mágica que é o tema central do vídeo de hoje, autodiagnóstico. Pega um papel e uma caneta, porque você vai começar a anotar desde já. E, aliás, a maior parte do conteúdo desse vídeo é bom que você deixe aí anotado, para que você não perca nenhum detalhe e inclua tudo isso na sua nova rotina de estudos. E, afinal de contas, o que é o autodiagnóstico? Ele é uma ferramenta analítica de gerenciamento de resultados. Você pode usar o autodiagnóstico para qualquer resultado de uma prova que você venha fazer, de um simulado que você venha fazer, de uma lista extra de exercícios ou até mesmo dos exercícios que você faz rotineiramente a cada capítulo de um livro ou de um simulado. Quanto mais você estiver no comando do gerenciamento dos seus resultados, mais rapidamente você vai estar evoluindo. Eu vou te explicar melhor como é que funciona uma ficha de autodiagnóstico que a gente utiliza aqui com os nossos alunos do time Foco Medicina. Eu vou até projetar aqui para vocês, aqui do meu ladinho, um modelo de uma ficha de autodiagnóstico para você poder se basear aí, construir você mesmo a sua ficha de autodiagnóstico. Ou, se você quiser, deixa aqui nos comentários se você tá afim de receber o PDF com a nossa ficha de autodiagnóstico. E a gente vai combinar uma maneira de chegar até as suas mãos, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você gostaria de receber essa ficha de autodiagnóstico. Bom, vou te explicar como é que ela funciona. A primeira coisa que você vai fazer na ficha é identificar qual foi a questão do simulado que você errou. Então, por exemplo, eu fiz um simulado de primeiro dia do Enem. Então, eu tenho área de linguagens, área de humanas e redação. Então, vamos lá, vou começar a fazer meu autodiagnóstico desse simulado. Eu errei a questão número 6. Então, eu vou lá na minha fichinha e vou preencher. Questão número 6. Qual foi a disciplina dessa questão? Foi português. Mas mais do que sinalizar a disciplina, é importante que você seja o mais preciso
possível na hora de identificar o conteúdo daquela disciplina. Então, eu errei a questão número 6, que é da disciplina de português, e o conteúdo é de figuras de linguagem. Então, eu vou colocar ali. Se você quiser ser mais específico ainda, seja. Próximo item que você vai avaliar na sua ficha de autodiagnóstico: o motivo do seu erro. E a partir daí você vai ter 3 motivos para considerar. Motivo número 1, conteúdo. Eu errei essa questão porque eu realmente tenho um gap nesse conteúdo. Sei lá, eu não sei diferenciar se é pleonasmo ou onomatopeia. Pessoal de português, não me mate, por favor, tá? Eu estou aqui tentando botar, assim, aquela última memória em jogo para exemplificar. Então, eu sei que é um problema de conteúdo. De repente, não que eu seja um 0 à esquerda nesse conteúdo, mas tem um gapzinho ali considerável. Então, motivo número 1. Motivo número 2, atenção. Cara, definitivamente eu não tenho um problema em nada relacionado a esse assunto que eu errei na questão 6. Mas, com pressa de leitura, eu comi uma mosca que era para assinalar uma alternativa que configurasse algo descrito no texto. E eu até marquei uma alternativa que falava corretamente sobre uma figura de linguagem, mas não foi a que estava sendo representada no texto. Então, claramente foi um erro de atenção. Ou motivo número 3, tempo. Eu me embananei no meu gerenciamento de tempo de prova, acabei não conseguindo fazer aquela questão, ler aquela questão e tive que chutar, né? Então, e chutei mal, chutei errado, perdi aquela questão. Então, foi um erro por falta de tempo. E a última coisa que você vai preencher na sua ficha de autodiagnóstico é o nível de dificuldade da questão que você errou. Se foi uma questão fácil, se foi uma questão médio, se foi uma questão difícil. Gente, uma coisa muito importante, especialmente tratando-se de autodiagnóstico dos erros de simulados Enem, saber identificar o nível de dificuldade da questão que você errou é muito importante. Por quê? Porque a pontuação do Enem se baseia no TRI, a teoria de resposta ao item, que privilegia na carne os acertos em questões fáceis e médias em detrimento às questões difíceis. Então, se você, ao final do seu autodiagnóstico, quando você vai para a parte bem analítica do processo, você nota que a maior parte das questões que você vem errando estão concentradas num nível de dificuldade mais difícil, isso não é tão prejudicial como se você estivesse errando predominantemente questões fáceis e médias. Bom, no final das contas, quando você construir a sua folhinha, pode ser à mão, pode ser numa planilha de Excel, não precisa ser bonita, super colorida, não é algo para você demorar 2 horas fazendo, né? Não se empolga com seus marca-textos e canetinhas da Stabilo, não, pelo amor de Deus, olha o vício aí. Beleza. Vai assistir o episódio 3, né, sobre a maldição do cronograma perfeito, sai dessa. Pode ser um papelzinho rascunhado mesmo, pode ser feinho. O mais importante é que ele seja funcional, que você consiga planilhar, organizar os erros cometidos nos seus simulados. E agora vem uma dica muito importante. Muita gente que inclui a ferramenta da ficha de autodiagnóstico na sua vida acha que simplesmente preencher a ficha é o suficiente. Ah, já fiz o meu autodiagnóstico. Não, você preencheu a ficha do autodiagnóstico. Você só vai realmente fazer o autodiagnóstico, completar a missão do autodiagnóstico dos seus erros, quando você analisar os resultados que aquela ficha trazem para você. Analisando meus resultados aqui, eu percebi
que das 90 questões objetivas do primeiro dia de simulado Enem, 45 de linguagens, 45 de humanas, eu cometi um total de 25 erros. Desses 25 erros, 10 foram da área de linguagens, 15 foram da área de humanas. Isso é bem problemático, principalmente sabendo que o TRI de humanas é mais alto que o TRI de linguagens. E você errou mais em humanas, que é onde pontua mais, do que em linguagens. Então já acende um sinal de alerta aí no seu gerenciamento de resultado. Das 10 questões que eu errei de linguagens, 8 foram concentradas no motivo conteúdo. E agora que eu tenho essa ficha em mãos, eu consigo, para além de perceber que 80% dos meus erros na área de linguagens foram concentrados em conteúdo, eu consigo identificar que conteúdos são esses. Olha que coisa maravilhosa! Lá das 15 questões que eu errei de humanas, eu percebi que 7 erros foram de história. Eu percebi que 6 erros foram de geografia e 2 questões foram da área de filosofia e sociologia. Isso é aleatório? Não! No, God! No, God, please, no! No! Isso já acende mais uma lâmpada aqui na minha cabeça. Opa, opa, opa! Eu não tô indo tão bem em história como eu estou indo em filosofia e sociologia. Eu não tô indo tão bem em geografia como eu sei que eu poderia. Quais foram os motivos desses erros? Poxa, em história, das 7 questões que eu errei, 5 foram por falta de atenção, uma foi por falta de conteúdo e uma foi falta de tempo. Me enrolei com a redação, acabei tendo que chutar essa questão, chutei mal, errei. As 2 de filosofia que eu errei foram só atenção. E as 6 que eu errei de geografia foram todas por falta de atenção. Então, realmente, eu não tenho um grande problema de conteúdo com as matérias de humanas. Pelo menos, certamente não com geografia e filosofia. Eu tenho um probleminha aí, alguns micro gaps de conteúdo com história. E agora que eu tenho a minha ficha de autodiagnóstico em mãos, eu vou atacar quais são esses micro gaps de conteúdo em história. Por que será que eu cometi tantos erros assim por atenção? Bom, 2 coisas aí. Uma, chulépido caindo na real. Muito aluno tem um hábito de tudo quanto é erro que ele comete em simulado, ele falar: Ah, foi só por falta de atenção. Na verdade, eu sou super bom nesse conteúdo. É porque eu não li direito. E sabe o que a minha experiência tem para te dizer? Que muitas das vezes o que você tá chamando aí de erro bobo por falta de atenção é sim um erro de conteúdo. Você sabe sobre Revolução Francesa, mas não sabe precisar as características. E quando o assunto vai por aí, você confunde X com Y e assinala a alternativa errada. E o tempo que você está perdendo, mentindo, negando isso para você, é um tempo que vai fazer você voltar a errar mais uma meia dúzia de vezes esse mesmo conteúdo nos próximos simulados. Hey Reese, sorry. Então, muito cuidado com botar na conta do motivo a atenção o que você tá com preguiça de assumir que você tem sim um conceitozinho fora do lugar ali naquele conteúdo. E a segunda coisa é quando realmente é um motivo por falta de atenção. Porque você faz a prova afobado demais, você faz a prova com tanta pressão de tempo, não vai dar tempo, Tempo, não vai dar tempo, é o Enem, 3 minutos por questão. que você lê rápido demais, você come palavras na leitura, você não sublinha os comandos, você não se atenta aos detalhes e automaticamente você é penalizado
marcando a alternativa errada. Então, uma dica que eu costumo dar para os alunos é, nesse tipo de erro, identificou no seu autodiagnóstico que você tem aumentado o seu volume de erros por falta de atenção, tenta dar uma desacelerada no seu modo de leitura, porque não confunda velocidade com pressa. Você sim tem que ser o mais ágil possível fazendo a prova do Enem, mas você não pode fazer com pressa. Porque se você fizer com pressa, você vai começar a se atropelar. E aí você vai começar a cometer um monte de erros verdadeiramente bobos. Então, muita atenção, porque a análise de resultados requer muita honestidade, ok? Agora, uma falha muito grave de quem assistiu o vídeo até aqui e já tá doido pra se dispersar com outro vídeo, com outro tema. Meu Deus do céu! Do que adianta você ter uma ferramenta em mãos e não utilizar essa ferramenta para apertar os parafusos que estão soltos? Que filosófica eu fui agora. Fiquei até orgulhosa. Mas, gente, é basicamente isso mesmo. Você monta a ficha de autodiagnóstico, você para um tempo na sua semana para ir lá, analisar, errei a questão 6, que era de português, do conteúdo tal, pelo motivo tal, com nível de dificuldade tal, errei a questão 10, e você não vai usar isso para transformar erro em aprendizado? É imprescindível, é fundamental. Se você quer atingir níveis mais avançados de um estudante verdadeiramente de alta performance, que você utilize essa ferramenta de autodiagnóstico para produzir um caderno de lacunas, que é o nome que comumente os alunos do time dão. Se você quiser, você pode também chamar esse caderno de RE. O que seria o caderno de RE? Caderno de revisão de erros. Caderno de lacunas ou caderno de revisão de erros. O que vai ser esse caderno? Meu conselho é que você tenha um caderninho desse para cada disciplina e que você transforme cada erro, especialmente por motivo de conteúdo, em um conhecimento de fácil acesso para que você possa ter sempre a possibilidade de revisar esses erros, revisar esses conceitos, esses microgaps e elimine por completo esse erro da sua vida. Errar nunca é um problema, gente. Bota isso no centro da sua cabeça de uma vez por todas. Errar não é um problema. Todo estudante no caminho da sua aprovação vai errar e vai errar muito. Erro é bússola. Erro é quem aponta a direção do sucesso. Errar não é o problema. O problema é transformar o erro numa doença crônica. E como o erro vira uma doença crônica? Quando você não faz a segunda etapa do autodiagnóstico dos seus erros, que é justamente a conversão de erro em aprendizado. Quando você negligencia os microgaps do conteúdo. Ah, mas foi só uma bobeira. Ah, mas eu errei só porque nesse dia eu briguei com meu namorado. Ah, mas eu errei só porque nesse dia eu tava com dor de cabeça. Será? Na dúvida, pega esse erro e bota lá no seu caderno de lacunas e bota lá no seu caderno de RE, vai lá e escreve. Errei aquela questão de história que falava sobre características da Revolução Francesa, vai lá de forma bem sintética. Não é para reler a apostila inteira, não é para ler o capítulo do livro todo. Objetivamente, sinteticamente, vai lá no seu caderno de lacunas de história e escreve características principais da Revolução Francesa. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, acabou. Vai para a próxima. E assim você vai construindo um caderno de fácil acesso para as suas revisões ao longo do ano. Voltei a errar aquele mesmo conteúdo, eu vou lá no meu caderno de lacunas, putz, estava aqui.
dá aquela revisão de novo, dá aquela lida de novo e repete para você mesmo. Erro cometido não é um problema. Doença crônica do erro é um problema. Isso é o bacana. Sabe qual é a diferença entre a ficha de autodiagnóstico e o caderno de lacunas? A ficha de autodiagnósticos, ela aponta o problema. E o caderno de lacunas, as revisões, a construção do caderno de lacunas, ela cura o problema, ela cura a síndrome do erro crônico, que é tudo que você está buscando. Galera, de verdade, arregaça as mangas, sai da inércia, sai do mimimi, da mesmice que todo aluno amador iniciante faz, de simplesmente ficar fazendo 300 mil simulados, corrigindo só para contar vantagem ou para ficar tristinho se foi bem ou se foi mal. Ai, acertei 80, ai, acertei 40. O que importa quantas você acertou? O que mais importa são quais questões você errou. É de um nível de dificuldade específico? Tem um padrão de erro que eu posso identificar daí? O que eu vou fazer com esse erro em mãos agora? A bomba chegou no meu colo. O que eu faço com ela? Eu explodo essa bomba. Eu vou lá e esmiuço aquele erro, eu transformo aquele erro em aprendizado. É isso que vai diferenciar o amador do aprovado. E eu espero muito que você seja do time dos aprovados. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que esse conteúdo realmente tenha sido muito, mas muito valoroso na sua vida. E fica ligado que semana que vem eu volto com mais um vídeo bem porradeiro, bem caindo na real pra você. Valeu? Beijo, tchau!